não queria exprimir, não tenho observado atentamente as imagens. Há uma caso, de solidariedade muito grande, mais do que propriamente de euforia, diria eu. E é preciso também ver que se trata de germanos, não de latinos. E, portanto, há uma certa relatividade. Mas olha que eles na festa podem ser extremamente E às vezes são. vitais. E às vezes são. Eu diria muito brevemente só que não são as imagens, quer dizer, que fazem história. Veja, as imagens podem ser bonitas, podem emocionar, mas o que faz história, não havia televisão, por exemplo, na Revolução de 1789, dando um salto para trás. Mas eu creio que não foram as festas, por exemplo, posteriores à tomada da Bastilha, que ditaram o rumo da Revolução Francesa. E podem ter emocionado imensa gente, mas eu creio que isso, para o julgamento da história, para a análise dos fenómenos que nós estamos aqui a comentar, que é irrelevante. Talvez relevante seja o facto, na primeira fila, entre as personalidades todas que estavam a festejar, estavam os grandes. Ainda bem que o Soutor acha que é irrelevante, porque acabámos de perder a imagem de Berlim, de modo que é particularmente apropriado para uma altura de comentário aqui no estudo. Estávamos a falar exatamente do impacto económico que teria esta unificação. Eu, só para vos lançar algumas bases de reflexão, eu gostaria que analisassem este dado que foi transmitido há pouco pela BBC. O investimento alemão na unificação, portanto, na retificação da economia, nos programas de otimização que são necessários para elevar, de facto, o nível de vida dos 16 milhões de pessoas que viviam no que era a Alemanha de Leste, vai ser tão grande, e este número que eu há bocado citei, de 5 milhões de dólares americanos por pessoa, que dá, de facto, os 300 milhões que há bocado o Soutor citou. 300 mil milhões. 300 mil milhões, perdão. Portanto, este volume de investimento é tão grande que vai afetar... 5 milhões de dólares por pessoa ou 5 mil dólares por pessoa? 5 mil dólares por pessoa. Portanto, 300 milhões no total. Este número é tão volumoso e poderá subir ainda que vai afetar todo um programa de investimento que se esperava que a Alemanha iria dinamizar em países como a Checoslováquia, como a Roménia e até na parte ocidental da Europa, até na própria Espanha, onde o investimento alemão é particularmente significativo. Partilham desta opinião? Soutor? Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer justamente assim, mas vamos também colocar as coisas nas suas perspectivas. Ainda bem que vai acontecer assim, porque senão, se a Alemanha pudesse pagar todo esse desenvolvimento, então realmente teria razão o Dr. Miguel Urbano Rodrigues, estávamos perante um problema alemão. Nós estamos perante um problema europeu, em que toda a Europa tem de pensar o que é que significa a desagregação na sua vizinhança imediata, que é o leste europeu e a União Soviética. E, portanto, esse é um problema europeu e ainda bem que está colocado, porque justamente porque esse problema existe, há mais possibilidades de consolidar uma estrutura comunitária do que se esse problema não existisse. O problema na estrutura comunitária é que não tem estruturas políticas nem instituições políticas para resolver esse tipo de questões, que é de todo inesperado perante aquilo que estava em desenvolvimento, que era apenas uma competição económica, um espaço de livre circulação de mercadorias e de pessoas com algumas restrições e que agora está perante uma questão completamente diferente. Por exemplo, a união monetária que os alemães fizeram prova claramente que ela não pode ser feita para já em termos europeus. Porque o custo é de tal modo elevado que, juntamente com esse custo de reestruturação, não há possibilidade. Mas isso não significa que se tenha atrasado a ideia europeia. Penso, pelo contrário, que aumentou a urgência das instituições políticas. Não existem porque não podiam existir. Por exemplo, na crise do Golfo, a Europa perdeu, como o Japão perdeu, não podiam deixar de perder, porque não estavam preparados para esse tipo de coisa. Não quer dizer que, depois de uma solução no Golfo, qualquer que ela seja, a Europa, o Japão, não estejam em ótimas condições para aproveitar esse tipo de situações. O que não parece possível é o recuo, o retorno a entidades nacionais a atuarem isoladamente, sem consideração do conjunto do continente e a inserção do continente na rede global, na rede mundial de relações. Não falamos ainda dos pobres do Sul, mas é um outro problema que vai acontecer também durante a próxima década. Serão pobres do Sul do tipo iraquiano com uma ideologia e uma religião perfeitamente contrastante com aquilo que caracteriza o Ocidente industrializado? Serão apenas os pobres propriamente ditos sem grande orientação ideológica? É um problema que também diz respeito à Europa. E nesse aspecto, não esqueçamos que há uma outra zona já perfeitamente globalizada do mundo contemporâneo, que são as circulações financeiras.
de facto, o dinheiro está onde deve estar ou vai a caminho, o que significa que nestes desenvolvimentos em que muita coisa se altera, pode acontecer uma crise financeira inesperada. Não é só na área militar que há crises inesperadas, pode existir uma na zona financeira. O que significa, portanto, que nós trabalhamos num universo com contingências extremamente variadas, em que é mais importante definir exatamente onde queremos chegar do que estar a discutir cada um dos acontecimentos de per si. De facto, a manifestação na Alemanha é uma manifestação serena, penso que é um ótimo sinal de responsabilidade, tipicamente alemã. As festas depois fazem-se nas cervejarias, não aparece nas imagens da televisão, e não esqueçamos que estamos numa zona de monumentos simbolicamente muito carregados, porque quer o Reichstag, quer a Porta de Brandenburgo, não são propriamente zonas onde alemães normais façam manifestações com grande exuberância. Doutor, eu começaria por si também lhe pedindo uma continuação deste comentário acerca do investimento que estaria comprometido para o leste e também para os povos da Europa mediterrânea, em certos aspectos onde a Alemanha tem feito grandes investimentos. Eu acho que está comprometido, mas queria previamente dizer uma coisa que é importante. Eu acredito no êxito do desenvolvimento da RDA, mas acho que é importante chamar a atenção que nós estamos a assistir a um fenómeno nos tempos contemporâneos, no mundo contemporâneo, extremamente complexo, que é do capitalismo selvagem, que é um regresso ao que se chamou a manchesterização. O desenvolvimento da Grã-Bretanha no século XIX impôs soluções de violência comparáveis. Nós falámos de democracia, vimos a festa, vimos a alegria, mas o que está a acontecer na RDA, com os despedimentos, quer dizer, maciços, que as empresas fecham com uma assinatura de um dia para o outro, que vão milhares de pessoas para a rua, que se arrasa o ensino, fecham as escolas, a previdência, a situação da mulher se deteriora. E o tipo de investimento que está a ser feito é um investimento hesitante. Por exemplo, nos automóveis, a Volkswagen fez uma fábrica, mas várias outras que estavam interessadas desistiram já de instalar por hora fábricas. Doutor, mas essa sua crítica também não pode ser analisada que, de facto, muitas dessas empresas no leste europeu não teriam razão de existência numa economia de mercado aberto a competir com o resto do mundo? Sim, mas há um problema que é um problema de ritmos, que é o problema da transformação da história, que é o problema, por exemplo, da vida. Eu estou inteiramente de acordo com o que disse o Dr. Joaquim de Aguiar ao falar de um fenómeno que está a ser esquecido e que é extremamente importante quando analisamos o problema da distribuição do capital e a sua utilidade e até onde ele pode ir. Nós falamos, quase todas as análises que são feitas a respeito da unificação levam em conta o chamado mundo das nações ricas, que são pouco mais de 1.000 milhões de pessoas. 4.000 milhões, quer dizer, 4/5 da humanidade estão à margem e começam a desenvolver, como disse o Dr. Joaquim de Aguiar, das maneiras, quer dizer, mais complexas, ele citou os árabes e citou bem, pressões que são difíceis de avaliar neste momento, porque a história não se avalia num ano, são 10 ou 15 ou 20, pressões sobre o mundo dos ricos, sobre o mundo desenvolvido, que vão condicionar todo o desenvolvimento, quer dizer, do processo. Nós continuamos na Europa, eu estive a ler, provavelmente o Dr. Joaquim de Aguiar e o embaixador Franco Nogueira leram uma mesa redonda interessantíssima, que foi feita recentemente, em que participaram figuras mundiais como Adam Schaff e o André Gorz, e um alemão, o vice-presidente do Bundestag, o Rudolf Dressler. Estiveram a discutir questões do futuro da humanidade, mas centralizadas nesta zona, quer dizer, que é a zona dos ricos. Discutiam, por exemplo, a fábrica japonesa onde os robôs fabricam robôs, o que vai evitar os operários e que vai fazer desaparecer, segundo dizia o Adam Schaff, a classe operária dentro de 20 anos, que vai fazer desaparecer os assalariados, o que era refutado pelo vice-presidente do Bundestag, que diz que na Alemanha, pelo contrário, que a exploração do trabalho, que vai continuar, que se vai ampliar em certo sentido, embora com maior cautela. Nós vamos enfrentar, quer dizer, situações nos próximos anos de enorme complexidade que não se passam só no nosso mundo do Norte, na CEE, nos países socialistas que têm um setor avançado poderoso, nos Estados Unidos e no Canadá. E isso vai mudar toda a história da humanidade nas próximas décadas. Sr. Embaixador. Eu ouvi atentamente tudo o que aqui está sendo dito e queria fazer estas observações simples. Parece-me que estamos a partir de uma visão demasiado estática da história.
existe uma determinada Europa, ou duas Europas, com determinadas instituições. Deu-se a unificação da Alemanha e agora parece que se parte do princípio que isso não tem consequências sobre essas tais duas Europas que existiam até agora. Ora, a mim parece-me que a unificação da Alemanha terá consequências e consequências muito sérias. Não quero agora dizer em que sentido. De resto, a história é que o dirá e o desvenderá. Este é um ponto. O segundo ponto parece-me ser este. Os aspectos económicos e financeiros são evidentemente da maior importância e da maior relevância. Mas não devemos reduzir a análise da situação aos aspectos económicos e financeiros, porque foi precisamente a redução da análise da situação europeia a aspectos económicos e financeiros que levou a Europa a não prever de todo a reunificação da Alemanha. Isto significa que há outras forças, para além das forças económicas e financeiras, importantes como são, que há outras forças de natureza cultural, de natureza sociológica, de natureza política, de natureza militar, humana, em suma, que também têm a sua importância e têm a sua palavra a dizer. Ora, a CEE, o mercado comum, na sua estrutura, na sua matriz, na sua origem, supunha a divisão da Alemanha a título permanente. Isto significa que, acabada essa divisão ou essa partilha da Alemanha, há qualquer coisa que tem de ser alterada, há qualquer coisa que tem de ser modificada. Lendo a imprensa francesa recente, nós verificamos o quê? Que o Sr. Mitterrand declarou que tinha discutido asperamente com os dirigentes, com os responsáveis alemães, e disse, pois com certeza, a França saúda a reunificação da Alemanha, mas temos de tomar precauções, foi a palavra que ele usou, e foi preciso discutir alguns assuntos com grande firmeza, foi a palavra que ele usou, estou citando este facto. Também vemos em publicações francesas responsáveis este facto, salientar este facto. Em face da reunificação da Alemanha, nós, franceses, vamos ter 2 a 4 anos para nos prepararmos para enfrentar com sucesso a concorrência e a competição que a Alemanha vai suscitar na Europa. Isto significa que a França não previa a reunificação da Alemanha e que agora, de repente, perante este facto, vai, então, tomar as precauções apropriadas. Há outros aspectos que são pormenores, mas que eu julgo que são significativos. Todos sabemos, ou alguns de nós com certeza sabemos, que se está processando no quadro do GATT uma grande negociação internacional, o chamado Uruguay Round, a negociação Uruguai. E nessa negociação uruguaia dá-se esta coisa notável, é que a Inglaterra e a França estão tomando, no quadro do GATT, uma posição diametralmente oposta, hostil à política económica da CEE. E seguindo, neste sentido, neste contexto, a política americana e a política canadiana. Isto quer dizer, portanto, que há transformações que se vão dar, com certeza, e nós ainda não saberemos em que sentido elas se vão dar. Ora bem, que Alemanha é que vai resultar desta unificação? Através da história tem havido sempre duas Alemanhas. Uma Alemanha imperial e uma Alemanha não imperial. Aquilo que se chama uma pequena Alemanha, pequena entre aspas, porque apesar de ser pequena é uma grande Alemanha, e uma Alemanha imperial, uma Alemanha expansionista. E nós temos de perguntar que Alemanha é que estamos a enfrentar. Eu julgo que nós podemos dizer que a Alemanha que se está a construir, que se vai agora afirmar, é uma Alemanha bismarckiana. Isto é, uma Alemanha que quer progredir, que tem vocação de chefia, mas que de maneira nenhuma tem instintos ou intuitos belicistas. E para isso, e com isto eu concluí este aspecto, e para isso a Alemanha sabe que tem de conciliar as forças periféricas da Europa. A Alemanha é uma potência central europeia, tem de conciliar as forças periféricas da Europa. Ora, as forças periféricas da Europa tradicionalmente só são duas. São os eslavos, a União Soviética agora, e a Inglaterra de antes, e agora os Estados Unidos que substituem a Inglaterra. E a Alemanha sabe que, se não conciliar essa força periférica que é a União Soviética, não poderia continuar a construir essa Alemanha. Daí o tratado que eu há bocadinho me referi, entre Berlim e Moscou. Muito obrigado por ter vindo à primeira página, Miguel Urbano Rodrigues. Obrigado por ser novamente aqui seu anfitrião e Joaquim Aguiar, assim também. Muito obrigado por nos terem ajudado a situar este, eu volto a dizer a palavra, monumental acontecimento da nossa era. E para terminar, uma primeira página como esta, que melhor do que citar as imortais palavras do presidente Kennedy quando esteve em Berlim. Todos os homens livres são, afinal, cidadãos de Berlim. Boa noite.